Olá, pessoal! Hoje vamos falar da posição relativa de duas retas no plano. As retas podem ser paralelas, né, quando elas são nesse sentido, duas retas paralelas, ou elas podem ser concorrentes, quando elas se cruzam, assim oblíquo ou na perpendicular. Hoje nós vamos falar das retas paralelas, que podem ser paralelas distintas, se elas estiverem em lugares diferentes, ou paralelas coincidentes, se elas estiverem juntas, iguais, forem iguais. Então, aqui nós temos duas retas quaisquer no plano, não se interceptam, não se cruzam. Quando elas não se cruzam, elas são paralelas. Podem ser paralelas distintas ou coincidentes, que são as paralelas iguais, que eu falei aqui para vocês. Ou elas se interceptam num único ponto, sendo concorrentes. Bem, falando então das retas paralelas no plano. As retas paralelas, né, quando elas possuem estas retas paralelas possuem a mesma declividade, o mesmo ângulo com o eixo X, certo? Então, o ângulo α1 é igual a α2, o ângulo da reta R é igual ao ângulo da reta S. Então, a tangente do ângulo da reta R é igual à tangente do ângulo da reta S, o que nos dá o mesmo coeficiente angular. Coeficiente angular da reta R, coeficiente angular aqui representado pela letra M, coeficiente angular da reta R, o MR, é igual ao coeficiente angular da reta S. Se não lembro, o coeficiente angular é o termo que acompanha o x na equação reduzida da reta, certo? Aqui nós temos coeficiente angular 2 e coeficiente angular linear 3. Então, o coeficiente angular são iguais. Se as retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Temos a representação de retas paralelas, R paralela a S, certo? Coeficiente angular igual, retas paralelas. As equações das retas paralelas. As equações das retas paralelas podem ser de dois tipos. Aquelas que têm mesmo coeficiente angular e o coeficiente linear diferente, ou mesmo coeficiente angular e mesmo coeficiente linear. Aqui nós vamos ver as retas que possuem o mesmo coeficiente angular, ó. Então, isso define que as retas são paralelas, certo? R paralela a S. Então, uma pergunta: o que tem de comum entre essas duas equações aqui? É que os coeficientes angulares são iguais. MR é igual a MS, que é 2. Coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S, que é 2. Reta R, coeficiente angular 2. Reta S, coeficiente angular 2. Possuem os mesmos coeficientes angulares? Então, são paralelas. E os coeficientes lineares? O que eles indicam? Coeficientes lineares estão aqui em destaque, em vermelho. Coeficiente linear. Aqui vocês podem perceber que na reta S, R, P e Q, os coeficientes angulares são iguais, igual a 2. E os coeficientes lineares, que são os termos independentes das retas, quando a equação da reta está na sua forma reduzida, claro. Coeficiente angular 1, linear 1, coeficiente linear 2, coeficiente linear 3 e coeficiente linear menos 1. O que eles vão indicar? Vamos analisar. Aqui nós temos 5 retas paralelas, uma reta azul, uma verde, uma vermelha, uma rosa e uma preta. Nessas retas, aqui estão as equações dessas retas. Nós podemos observar que os coeficientes, vocês podem ver que é x mais 2, x mais 1, y igual a x, y igual a x menos 1, y igual a x menos 2. O coeficiente angular delas é 1.
o termo que acompanha o x é 1. Então, todas essas retas são paralelas, porque o coeficiente angular está indicando que elas são paralelas, porque eles são iguais. Mas o coeficiente linear nos mostra que elas estão em lugares diferentes, porque os coeficientes lineares são diferentes. Se os coeficientes lineares forem diferentes, as retas são paralelas também diferentes, paralelas distintas, certo? Então, o coeficiente linear vai nos indicar se elas são paralelas distintas, que estão em lugares diferentes, ou se elas são paralelas coincidentes, que estejam no mesmo lugar, certo? Então, aqui, vamos observar uma outra coisa muito importante da equação da reta. Do coeficiente linear. Os coeficientes lineares indicam onde a reta intercepta ou corta o eixo y, certo? Aqui nós temos coeficiente linear 2, a reta corta o eixo y no 2. Coeficiente linear 1, a reta corta o eixo y no 1. Coeficiente linear não tem, é 0, então a reta corta o eixo y no 0. Coeficiente linear da reta rosa, menos 1. Então, esta reta rosa corta o eixo y no menos 1. Coeficiente linear da última reta aqui, essa reta preta aqui, é menos 2. Então, a reta corta o eixo y no menos 2. O coeficiente linear, então, gente, aqui nós vemos que os coeficientes lineares são diferentes e aqui eles são iguais. Os coeficientes lineares vão nos indicar se essas retas são paralelas distintas ou paralelas iguais. Toda vez que nós temos o mesmo coeficiente angular, as retas são paralelas. Então, R e S são paralelas, mas elas são paralelas iguais ou paralelas distintas? Olhamos para os coeficientes lineares. Coeficientes lineares diferentes nos indicam que as retas são paralelas distintas, estão em lugares distintos, em lugares diferentes. Aí, na outra, nós temos o mesmo coeficiente angular, então elas são paralelas, a reta P e Q são paralelas. Agora, nós queremos saber se elas são paralelas distintas ou iguais. Coeficientes lineares iguais indicam que as retas são paralelas iguais, ou seja, elas estão coincidindo no mesmo lugar, certo? Vamos então analisar aqui um exemplo. Aqui neste exemplo, nós temos a equação reduzida da reta, que está na forma, a reta R, tem a equação, desculpem, a reta R não está na forma reduzida, está na equação geral da reta, que é ax mais by mais c igual a 0. Né? Ela está nessa forma aqui, ó, 1x mais 2y menos 6 igual a 0. Coeficiente A é 1, coeficiente B 2, coeficiente C menos 6. Destaquei aqui abaixo. A1, B2 e C menos 6. Se a reta está na forma sua forma geral, nós precisamos de duas fórmulas. Uma para calcular o coeficiente angular, que é menos A sobre B, destacando daqui, ó, menos o coeficiente A divididos por B, e para calcular o linear, menos o valor do C sobre B. Então, a gente vai pegar menos A sobre B e menos C sobre B, para calcular coeficiente angular e linear, certo? Menos o valor do A, menos 1, divididos por B, divididos por 2. Então, o coeficiente angular da reta R é menos 1/2. Já a reta S está na sua forma reduzida. Quando nós isolamos o y, passamos tudo para o segundo membro, a equação fica reduzida. Então, nós já temos o coeficiente angular e o linear. Podemos destacá-los aqui, ó. Coeficiente angular menos 1/2, coeficiente linear menos 5. Está aqui, ó. Coeficiente angular da reta S é menos 1/2. O da reta R precisamos da fórmula para calcular. Coeficiente linear.
Da reta R, nós precisamos da fórmula para calcular, porque ela está na fórmula geral. Então, é menos B sobre 2. Menos o valor do C, menos C sobre B. Então, é menos o menos 6, menos o menos 6 dá mais 6, divididos pelo B, que é 2, 6 dividido por 2, 3. Aplicamos a fórmula para a primeira reta, R. Para a segunda reta, como ela está na forma reduzida, nós não precisamos destas fórmulas, basta destacar, é menos 5. Então, aqui do lado, eu fiz o cálculo da equação reduzida da reta R. Esta reta aqui é a reta R, certo? E aqui nós estamos, vocês lembram, nas aulas anteriores, quando tinha que calcular a equação reduzida da reta? Nós isolamos o 2y, certo? E passamos os outros termos para o outro membro, para o outro lado, para o segundo membro da igualdade. Então, o x que estava somando passou diminuindo, o 6 que estava diminuindo passou somando. Depois, o 2 que estava multiplicando passou dividindo. Só que ele é divisor do menos x e do 6. Então, menos x sobre 2 e 6 sobre 2. Menos x sobre 2 não tem o que fazer, é menos 1 meio x. 6 divididos por 2 dá 3. Então, a gente está agora com a equação reduzida da reta. Coeficiente angular menos 1 meio, coeficiente linear 3. Então, se não quiserem decorar essas fórmulas aqui, basta reduzir a equação da reta, certo? Tem a equação geral, reduz. Faz a equação reduzida, calcula a equação reduzida. Que aí nós vamos ter o coeficiente A, coeficiente linear, angular e o linear, os dois. O que acompanha o x é o coeficiente angular e o termo independente é o coeficiente linear, certo? Poderíamos ter só feito isso aqui, sem ter que aplicar nenhuma fórmula. A primeira equação, então, coeficiente angular menos 1 meio e o linear 3. A segunda equação é S, a reta S, coeficiente angular menos 1 meio e o linear menos 5. Observamos que as duas retas possuem o mesmo coeficiente angular, então elas são paralelas. Como os coeficientes lineares são diferentes, elas são distintas. Então, mesmo coeficiente angular indicam retas paralelas. Coeficiente linear diferente indica que as paralelas são distintas. E agora aqui nós temos um gráfico dessas retas paralelas distintas e paralelas iguais. Quando as retas são paralelas distintas, quando que elas são paralelas distintas? Para serem paralelas tem que ter o mesmo coeficiente angular. Nós vemos aqui que o coeficiente angular é 2, certo? O coeficiente angular da reta R é igual ao coeficiente angular da reta S. Então, elas são paralelas. Mas elas são distintas por quê? Porque os coeficientes lineares são diferentes. Então, elas estão em lugares diferentes, são distintas, certo? Quando que elas são paralelas iguais? Primeiro tem que ter o mesmo coeficiente angular. Eles têm que serem iguais. Eles são, então elas são paralelas, certo? Estão no mesmo sentido. São iguais por quê? Por que elas são iguais? Estão no mesmo lugar? Porque os coeficientes lineares também são iguais. Então, coeficientes lineares iguais e coeficientes angulares iguais, retas paralelas iguais. Aqui, não sei se dá para observar, que a reta P está abaixo da reta Q. Elas estão juntas, no mesmo lugar, por isso elas são iguais. Coeficientes lineares iguais, elas são iguais. Coeficientes lineares diferentes, elas são distintas.